E aí? Beleza? Tranquilão? Não dá pra estar tranquilão, né? Tenho agora uns 15, 20 minutinhos até chegar em casa. Tentar fazer um paralelinho aí de como anda a vida. Faz um tempo que a gente não se fala. Faz tempo que eu não registro. Faz tempo que eu não falo comigo mesmo dessa forma. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 30 de março de 2021. Há 1 ano e 15 dias da minha pandemia, conforme eu já expliquei. A minha pandemia começou dia 16 de março de 2020. Eu vim agora aqui trocar o óleo do carro, trocar o filtro, fazer uma mini manutençãozinha, que há 6 meses que eu peguei o carro, então é bom dar uma cuidada de vez em quando, um gasto necessário. Bom, o serviço está tudo bem, como diz o Alessandro Vitor, é trabalho, porra, é trabalho, não é férias, não é brincadeira, não é maravilhoso. E as coisas estão foda. Fora o fato de que eu tô com o meu trabalho, tô com as minhas atividades, tô trabalhando bastante em casa. Só saio de casa quando eu preciso ir pegar alguma coisa, fazer alguma coisa que não tem como, que eu não consigo resolver só em casa. Levar um uniforme para um funcionário que rasgou, que alguma coisa na operação, pegar uma assinatura, gravar uma digital, fazer uma integração de novos funcionários, uma porção de coisinhas que são necessárias, imprimir algumas coisas, digitalizar algumas coisas que só na agência eu consigo, gerar chave de fundo de garantia, esse tipo de coisa. Mas assim, tenho ido até o lugar, feito o que eu preciso e volto. Ontem, por exemplo, eu fui de manhã para a operação, para Barueri, e depois à tardezinha precisei ir de novo. De manhã eu fui cadastrar uma digital. Não, de manhã... acho que as 2 vezes eu fui cadastrar digitais. Enfim. E fui levar um uniforme também. Enfim. Tá tudo bem, tudo bem. Estamos nos virando, tem trabalho, tem atividade, tem bastante coisa, tem dor de cabeça, tem coisa errada, enfim, relações humanas, né? Agora, o país tá na merda. A gente não consegue muito devagar para baixar índices de contaminação, índices de internação, índices de morte. Já passamos de 310 mil mortes, já somos o segundo país com mais mortes dessa porcaria. Somos atualmente o país com mais número de mortes diárias do mundo. E um desgoverno, um conceito básico de não governar, um conceito básico que está atrapalhando tudo, o de sempre, a incompetência básica de quem nunca se mostrou competente para nada, não seria agora. Agora, estão acontecendo articulações políticas importantes, ele está sendo pressionado, os resultados desse negacionismo dele são muito fortes, nossas relações internacionais estão completamente estremecidas, nossa retomada de algum crescimento mínimo completamente perdida, tudo por conta de alguém que negou a doença, que negou a cura da doença, que negou o problema em si, que achou que rapidamente ia morrer quem ia ter que morrer, porque ele definiu que ia morrer, e que depois ia passar, ia estar tudo certo e tudo ia voltar ao normal. O resultado disso é que nós somos o único país em ascendência, ou seja, não baixamos número nenhum até agora, 1 ano e pouco depois de tudo isso já ter acontecido e de todos os exemplos já terem vistos. Agora seguem corridas por vacinas e tudo mais, e o negacionismo do outro lado, do cara do comércio que está com razão gritando, berrando, só que está gritando para o lugar errado. Esse é o problema. O problema não é todo o estrago que isso tudo está fazendo, o problema é o cara não enxergar
o principal responsável por esse estrago. Numa linha básica, geral, a frase meme que tem que ser passada nesse momento. Seu comércio está fechado, seu rendimento está comprometido, seu endividamento está aumentando, não é porque o Dória fechou, mas é porque o Bolsonaro não comprou a vacina lá em agosto. Ele não quis vacina. Senão você estava vacinado, boa parte da população estava vacinada, e o desenvolvimento, a retomada de algum desenvolvimento, de algum progresso mínimo, já estaria pelo menos começando. Mas vocês não querem agir assim. O grande problema está sendo justamente esse. As pessoas ainda estão politizando e politizando do lado errado. Não se trata mais de política, se trata de um debilóide que está comandando o Brasil e que não tem a menor capacidade de comandar o Brasil em tempos calmos e tranquilos, muito menos num tempo de um acontecimento tão raro, perigoso e ruim como é uma pandemia. Fosse Itamar, fosse Fernando Henrique, fosse Temer, a gente estaria numa situação efetivamente muito melhor, não tenha dúvida nenhuma. Não vou falar de Lula, não vou falar de PT, não vou falar de Dilma. Deixa isso pra lá. Não me interessa, não vou entrar nessa conversa. O fato em si é esse. E claro, as fakes continuam, porque os negacionistas sempre serão negacionistas. Parece que para essas pessoas infantis é difícil admitir. É difícil. Claro, quando você é infantil, é difícil admitir. Eu vejo como é difícil pro Cauê admitir, aos 6 anos de idade, que ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Mas ele acaba admitindo de vez em quando. Agora, uma coisa é eu e você falar uma merda, outra coisa é toda uma influência de uma liderança. Continua para mim sendo uma grande incógnita uma pessoa desse tipo ter alguma liderança. Mas enfim, parece que é isso. Daqui a pouco teremos chuva, se já não tem lá. Diz que na minha casa bateu um vento tão forte que derrubou minha moto. Espero não ter tido consequências piores. E é isso. É claro que agora, por conta de Lula elegível, e o Lula é extremamente competente num conceito que se chama política. Lula é extremamente convincente quando se trata de fazer aliança, de chamar para o lado dele. Isso com certeza chama a atenção, e isso trouxe para este governo de bosta uma consequência que começou a se mexer o mínimo. Não se mexeu porque viu que estava errado, não se mexeu porque... Eu tenho essa sensação, sabe que está errado. O contexto é outro, então não vou entrar. Se mexeu porque se sentiu ameaçado. Bolsonaro e sua turma, eles não sabem administrar, eles não têm competência para administrar o Estado, nem numa pandemia e nem num momento calmo. Eles não têm, eles não sabem, eles nem querem saber. Agora, ele é competente, ele sabe como se armar para tentar ir se segurando, e isso é diferente. Então ontem o Congresso tem pedido troca de algumas peças importantíssimas que estão prejudicando muito algum começo de resolução dessa situação horrorosa trazida não só pela pandemia. Então Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que acabou com o nosso nome num conceito que o Brasil era mestre, que era Relações Exteriores. O Brasil era o cara que sempre entrou na China, no Japão, na Coreia do Norte, em Cuba, na Inglaterra, nos Estados Unidos, qualquer que fosse o governo. Ele conseguiu estragar tudo isso. Entrou numa linha ideológica, falando merda, falando mentira, e uma das grandes pontas culpadas por a gente não conseguir grande poder de negociação com os países que conseguem produzir e vender vacina, já que não quis comprar lá em agosto, porque era da China, porque era uma questão ideológica, porque era uma politiquinha. Então
saiu Ernesto Araújo, saiu Pazuello, um general no Ministério da Saúde, que na verdade o Ministério da Saúde teve 2 ministros até agora. Teve o ministro Mandetta, que foi um ministro que enquanto esteve e pegou o começo dessa pandemia, agiu de uma forma menos incoerente, mas que justamente por isso estava aparecendo mais que o presidente, foi se deteriorando rápido até sair. E a partir disso só teve um ministro da Saúde. Pode ter entrado mais 2 ou 3. O ministro da Saúde que entrou depois do Mandetta se chama Jair Bolsonaro. Foi o cara que deixou durante um ano postado no site do Ministério, no portal do Ministério da Saúde, para fazer tratamento precoce e tomar remédio de piolho e cloroquina. Apenas há um mês atrás essa instrução oficial do Ministério da Saúde saiu de lá. Ele sabe muito bem o que ele está lidando. Então, o que ele está fazendo agora? O Bolsonaro está tentando se proteger pela ameaça fascista ditatorial. O que ele está fazendo? Ele está trocando os comandos das forças que são mais simpáticas a ele, as Forças Armadas. E ele está namorando as forças policiais brasileiras, estaduais ou municipais, há muito tempo. E ele sabe da ascensão do nome dele nesse meio. Ele sabe que os policiais, se pudessem estar abaixo dele, estariam, e ele teria a tranquilidade de governar quanto tempo ele quisesse, com toda a polícia do Brasil protegendo ele e tudo que interessa a ele. Então, nós estamos nesse momento, e aí nessa pressão de trocar o Ernesto Araújo, ele trocou, mas ele trocou também o ministro da Defesa, que deixou muito claro na carta de despedida que o perigo que nós corremos, que ele disse que preservou as Forças Armadas como um poder independente do Estado, o que deveria ser. E Bolsonaro há um bom tempo mantém um conceito de o meu exército, a minha marinha, a minha aeronáutica, as minhas Forças Armadas. Não fosse grandes forças nos altos comandos militares brasileiros, Bolsonaro já tinha se apropriado do conceito de ditatorial e pronto, acabou, mas ele sabe da resistência dele. As nossas Forças Armadas, em base de poder de alto escalão, elas são democráticas. E isso é importante. Mas claro, isso é uma atitude desesperada. Então, ao mesmo tempo que dá um certo medo, e eu vou falar para vocês que eu tô com medo do dia de amanhã. Eu tô com medo do dia 31 de março. 31 de março é o aniversário do golpe militar de 64, que o Bolsonaro insiste todos os anos em comemorar. Se é para isso eu não sei, talvez não dê tempo. E eu também continuo com o mesmo conceito de que o Bolsonaro é um péssimo articulador, ele não é inteligente, ele não é sutil, então por isso talvez não. Eu também tinha medo de Trump não entregar o governo e ele entregou. E foi deixado também muito claro desde a semana passada que o alto empresariado brasileiro não está nada satisfeito. E ele sabe que ele precisa do apoio de boa parte do empresariado brasileiro. Não adianta o dono da lojinha de celular que se acha burguês, que se acha classe média alta. Não vou nem falar sobre esse coitado, esse ignorante. Mas, enfim, pelo lado bom é isso. Ele está se sentindo extremamente acuado. Ele está se sentindo extremamente desprotegido e está buscando quem pensa exatamente igual a ele, quem seria capaz de uma fidelidade a ponto de, em qualquer loucura que ele peça, estar do lado dele. Então, é isso, cara. Nós estamos realmente numa situação extremamente perigosa. As vacinas continuam atrasando. Minha mãe vacinou, primeira dose, agora daqui a 1 ou 2 semanas, no máximo uns 10 dias ela deve já tomar a segunda dose.
Isso alivia uma boa parte de uma coisa muito forte para nós, que é um convívio da nossa família. Depois que ela tomava a segunda dose, depois de umas 3 semanas, eu vou poder ir na casa dela, levar o Cauê, a gente vai poder almoçar na casa dela, porque a gente não leva perigo a ela. Isso ajuda muito, muito, muito. Então é isso, gente. Não tem uma definição. Muita coisa está sendo mudada. Ontem foram 6 ministros mudados. E a gente está realmente numa situação bastante perigosa, não só pelas ameaças que representa o poder para este cara. O grande erro foi esse, não se podia dar uma poder a esse tipo de ideia. Bolsonaro não é só ele, até porque ele só é uma coisa muito ruim, muito boba, muito idiota. Ele é medíocre, ele é insosso, ele é um idiota. Mas a ideia que ele representa, as forças que utilizam dessa figura idiota são extremamente perigosas. Extremamente perigosas. Eu sempre li nele uma pessoa extremamente perigosa pela ideia que ele representa. Mas enfim, não vou ficar aqui dando conceitos básicos, não sou comunista, mal sou socialista, mas é isso. Vamos torcer para que esses medos sejam medos bobos. Vamos torcer para que finalmente, depois de muita pressão, realmente venha alguma coisa melhor para nós, para esse país, para as coisas. E boa sorte, boa sorte. Provavelmente eu esqueci de falar um monte de coisa. Eu estou em horário de trabalho, então estou respondendo bastante coisa do trabalho ainda. Mas eu vou passando o que for possível aqui. Nesse momento estamos com, num resumo geral, estamos com a economia parada, estamos em alto lockdown, que é muito pouco respeitado, vamos deixar isso muito claro. Estamos em perigo constante, não estamos baixando os índices de contaminação e mortes. Estamos em quase colapso sanitário, porque não se trata da Covid-19 só, se trata de qualquer outra enfermidade que, por conta do cuidado que a Covid-19 exige, estão sem tratamento. Então, ela indiretamente mata mais do que ela mesma. Mas, enfim, vamos tentar nos proteger, tá bom? Nós em casa estamos bem, tá tudo bem. Temos trabalho, temos muita atividade, temos muita coisa para resolver. Temos o Cauê numa fase que a gente tem que compreender o quanto é difícil isso para ele também. Mas, enfim, estamos vivendo um dia após o outro. Segue o baile, como diz o Manuel. E vamos pra vida, né? Vamos pra vida. A gente vai sobreviver a isso e vai estar melhor em breve. Espero em breve. Beijo. Até mais.